E a ideia é que hoje nós possamos usar esse espaço para entender como o empresário, a empresária cristã, cristão, tem que se envolver no mundo dos negócios. Quais são esses desafios? O que que nós somos obrigados a entender? Ser cristão no mundo dos negócios não é ser fraco, é ser a referência, onde muitos escolhem ser convenientes. E aqui vem uma primeira chave. Quantos de nós entramos em determinados ambientes e nós achamos que a gente não pode revelar a nossa fé, que é sinal de fraqueza, ou principalmente que nós temos que abrir mão da nossa fé por uma conveniência que o mundo, o mercado, a companhia, as situações às vezes nos obrigam. E nesse contexto, essa tríade, ela é fundamental. A espiritualidade, ela vem como aquela base, como pilar. Eu posso avançar em ambientes porque eu tenho uma coisa chamada governo. E nesse contexto, quando você está diante de uma palavra do Senhor, quando você está debaixo dessa bênção, dessa zona de graça, seus ouvidos são diferentes, seus olhos ficam diferentes, e aí você tem o discernimento espiritual. E é isso que a gente chama de inteligência estratégica. A Bíblia fala, as pessoas falam que nem toda porta que se abre, ela é de Deus, mas também nem toda porta que se fecha é de Deus. Mas aí tem uma chave que a gente precisa colocar também. Será que tendo a condição, tendo o recurso e tendo o momento eu devo agir? É isso. Então, além de olharmos para portas abertas e fechadas, como foi dito aqui anteriormente, com o exemplo de Moisés, não repetirmos hábitos, não repetirmos crenças, não repetirmos determinados comportamentos baseados somente em nós. Isso o mundo cristão chama de alta performance. Mas qual é a visão hoje de alta performance no mundo dos negócios? Seguidores, likes, mídia, recursos, bens materiais. E qual é a verdadeira alta performance? Alta performance é você não se preocupar com o que está ao seu lado, porque você sabe onde você tem que chegar. Você tem o seu plano, você tem a sua missão e você é obediente à missão para te conduzir a essa visão. Por muitas vezes eu me perdi seguindo a alta performance do mundo, pelos resultados, pelo imediatismo, talvez pelos não resultados, porque os meus olhos não estavam calibrados para o que realmente importa, que não são os números, mas sim a essência, que não são as palavras, mas sim o poder de transformação de cada segmento. Nesse contexto, nós somos desafiados a resistirmos a esse ambiente corporativo. Quais são as grandes marcas do ambiente corporativo? A competitividade. Mas o cristão competitivo, ele não está para prejudicar o outro, ele está seguindo um discernimento, uma sabedoria e uma especificidade. Ele está ali por graça do Senhor. Então, quando você já sabe que aquela situação, que aquele contrato, que aquele negócio vai ser seu, você não entra nessa conversa da competitividade, porque a nossa maior luta é sempre contra a carne. Então, a competitividade ela é reversa, não são as pessoas que estão na sua mesa ali que estão para competir com você. É você trabalhar contra as situações que possam levar o seu coração para um local diferente que não é o que o Senhor deseja. Uma porta que abre em um determinado instante, uma situação passageira e uma oportunidade que talvez aos olhos do mundo pudesse mudar a história dos seus recursos, da sua família. A velocidade. A velocidade com inteligência emocional e com identidade espiritual, ela só vai dizer que você não pode parar. Qual um grande exemplo bíblico de velocidade com identidade e com visão? Neemias. Neemias sai, pede obviamente, né, autorização ao seu rei, que o servia, e pede: o seu servo precisa voltar a Jerusalém para reerguer os muros e os portões da terra onde os meus pais estão enterrados. E ali você vê velocidade, porque não tem distração. Então, os sopros, os barulhos, as corridas do mundo,
elas não nos desalinham, porque a gente já está estabilizado. E essa tomada de decisão, ela é fundamental, porque se você segue decidindo pela força do seu braço, os recursos podem até vir, mas as histórias não vão ter durabilidade. E onde entra nesse contexto a resiliência? A resiliência não é o coração duro. Eu tenho que ser duro, eu vou fixar isso aqui no preço, eu não abro mão desse resultado. Mas, na hora que as luzes se apagam, quem não tem princípio, perde a sua resiliência. Porque a verdadeira resiliência é você ser o mesmo quando não tem ninguém vendo. É você ser o mesmo quando as luzes se apagam. É você ser o mesmo quando todo o cenário fala que só hoje pode, que é só dessa vez. E o porquê, e o porquê, e o porquê te leva para um caminho da perdição. Porque a força do hábito te conduz a uma mudança da sua personalidade, do seu caráter, da sua vulnerabilidade. E o desafio passa também pelo chamado resultado. O resultado, ele vai ser um microempilhamento. E quantas vezes os nossos resultados, que são importantes, significativos, eles não são comemorados. E quando você comemora pouco, você vai empilhar pouco. E o seu galardão jamais vai chegar, porque a gratidão é a porta que abre a próxima vitória. A entrega genuína, a entrega verdadeira é a premiação para você receber o que está no nível superior. Mas o mercado vai oferecer atalhos, mas a vida espiritual vai nos exigir essa firmeza. O mercado opera pelo imediatismo. Então é hoje, é a foto, é o like, eu tenho que estar nessa capa, eu tenho que sentar nessa mesa. Mas nós que vivemos servindo ao Senhor, o nosso relógio não é o Cronos. Nós não temos 24 horas para mudar um cenário. Eu tenho que mudar, porque o nosso prêmio ele está na eternidade. E às vezes a gente esquece da importância do Kairos, porque o mundo todo está no Cronos, é isso que está acontecendo. Mas o seu sócio tem isso, você não tem. Cada um tem o seu prêmio, e é a durabilidade, a constância que vai te levar a fugir, né, obviamente, de atalhos sedutores. O que seria essa ética, né, relativizada? Eu falei isso aqui sem ser tão intencional anteriormente. Ele faz, eu também posso fazer, mas todo mundo faz. Vou dar um exemplo, abrir um parêntese. Hoje é um dia importante, o Fernando talvez não saiba, mas ele me deu um grande presente, uma oportunidade. A chegada do 13 de dezembro é uma data importante, porque há 18 anos faz hoje é um segundo aniversário, que eu comemoro menos depois que eu entendi mais a minha vida, mas eu não poderia estar aqui e contar essa história. Que no dia 13 de dezembro de 2007, eu no terceiro ano da faculdade de medicina, voltando de uma festa, uma semana de muitos estudos, privação de sono, e eu sou hoje uma das referências no Brasil de saúde e segurança no trânsito, eu fiz tudo que não podia, não dormi, bebi, e a intempestividade e a impulsividade de um jovem na direção. E mesmo achando que o que eu tinha bebido era insuficiente, o meu padrão era equivocado, que foram, né, eu falei isso por muito tempo antes de eu conhecer a verdade, 3 doses de vodka, eu fui embora bem, mas o reflexo, tempo de reação, e aí eu caí em um rio lá na cidade de Petrópolis. Só para vocês entenderem, é como se fosse o nosso rio Arruda quando ele está muito cheio, que era um dezembro chuvoso. Então, na hora que eu vi, tudo escureceu, o carro perdeu a direção, bateu em um poste do lado direito, o rio estava de lá. Falei, no rio eu não vou, não vai? O carro rodou e eu caí dentro desse rio. Foi a pior cena, que você vai assim, ó. E aí eu só vi o barulho das águas. E veio um som atrás de uma caixinha de som que deu um curto-circuito. O carro ficou de lado, era um Fiat Uno, que era o que o universitário poderia ter lá na minha casa naquela época. O vidro de trás abria só metade. E ali eu saí, fui resgatado. A hora que o bombeiro chegou, assim, em 20 minutos, me tirou, o carro ficou submerso e foi embora. Demorou 2 dias para o carro aparecer, e apareceu lá atrás. Então é esse milagre. Então Deus, mesmo eu não tendo entendido que naquele momento, de alguma forma aquelas águas já me prepararam para estar aqui. E hoje nesse 13 eu estou aqui lavado pelas águas do batismo. Então é sobre isso.
Não despreze a oportunidade. Naquele momento eu entendi que Deus tinha alguma coisa para a minha vida, hoje eu tenho certeza. Então as datas, os momentos e principalmente esses inimigos, mas todo mundo vai para essa festa, todo mundo faz essa negociação, e hoje também eu estou vivendo profissionalmente no trânsito, um momento que eu já vivi anteriormente em 2019. Mas é sobre isso. Hoje eu sou um empresário cristão nesse contexto. A minha paz não vai ser tirada por uma questão de mercado, a minha paz não vai ser tirada por uma decisão política, a minha paz não é determinada pela o que todos falam, porque eu sei o meu propósito, eu sei onde Deus me coloca, eu sei os lugares que eu tenho que chegar. Então hoje, nesse contexto, a gente traz exatamente o grande desafio de Romanos: não vos conformeis com esse tempo. Antigamente, talvez vivendo tudo isso, eu ia falar: isso não é para mim, eu vou sair. Não, não vos conformar não é você sair, é exatamente o contrário, você resistir ao dia mal, porque você sabe que você é a luz na escuridão. É você insistir em fazer esse negócio, apesar de todas as dificuldades, porque você vai transformar alguma circunstância, você vai transformar alguma família. Esse negócio, essa negociação pode trazer uma prosperidade para você e para outras pessoas, ou no caso realmente da minha profissão, ela me permite também, na medicina, salvar vidas no trânsito. Não existe estatística. No mundo dos negócios, talvez sim, mas uma morte que não acontece, ela é muito comparada ao melhor lucro que uma empresa pode ter, que nada pior do que uma família ser chamada por uma pessoa que perdeu a vida. Sem querer me desviar do objetivo, é sobre isso. Como eu não me conformo com uma vida perdida no trânsito, eu não me conformo com uma oportunidade perdida no negócio porque eu falhei, porque eu não resisti ao meu governo de entender a visão, a direção, o ensinamento e, principalmente, apesar dos ambientes que você trafega, você é luz, você tem princípio, você tem propósito, o ambiente não te contamina, é o contrário, nós temos que ser a cura pelos ambientes que nós passarmos. E quando chegamos a esse desafio central, a nossa identidade é sempre a nossa maior riqueza, porque não perder a identidade enquanto conquistamos o espaço. Não aceitar que o mercado, as situações, a relativização, né, dos nossos valores precisem interferir para que nós possamos crescer. E nesse contexto, uma rede é fundamental. Tudo que você tenta, às vezes não acontece porque você precisa exatamente daquela pessoa que você julgou anteriormente que ela não seria nada. E aí, uma coisa eu aprendi inclusive no movimento dos legendários: não despreze quem está do seu lado, porque aquela pessoa que está do seu lado vai ser a pessoa que vai descer a montanha e vai fechar um negócio com você. Aquela pessoa é que vai dar sustentação emocional que a sua casa está precisando. E quando você está servindo ao Senhor, a rede que Ele te fornece é com propósito, é com alta performance, é com a velocidade do céu. E aqui está esse ponto estratégico. Esse é um ambiente, essa é uma rede. Nós estamos aqui chamados para cultivar esse ambiente. E nós somos uma rede que vamos ser pescadores, obviamente. Porque a rede certa, ela não só define o destino, ela vai encurtar o seu caminho. É aquela conexão, é aquela reunião. E às vezes você sai fazendo um juízo de valor da pessoa, mas isso já abrindo o seu coração, porque a verdadeira porta se abre quando você sai desprendido e sai para servir. O verdadeiro contrato é aquele que se assina após um ato de servir e de ser servido. Porque não é na velocidade da execução, é na velocidade com que você atua, com que você serve, com que você leva o seu melhor. Portanto, essa é a grande chave. Você não vai crescer sozinho. Você precisa de ter essa rede. E o network que a gente conhece, né? A gente fica esperando uma coisa. Mas eu estou no Instagram, meus stories são bem valorizados. Mas será que as pessoas te conhecem ou te reconhecem? Ser famoso é diferente de ser referência. Ter uma opinião momentânea é diferente de ter constância, posicionamento e resultados. E essa é a grande visão, porque temos essa aliança espiritual
E nós temos a inteligência estratégica, a leitura do ambiente, entrar, sair, parar, posicionar. E assim como Daniel, pelo menos 3 vezes por dia, colocar a testa no chão, deixa o mundo desabar. Mas, Senhor, me ajuda, me responda. Continuar em silêncio, espera. Quantos negócios não vão ser perdidos por 24, 48, mais horas de espera? Porque é no tempo do Senhor. E quando nós não somos respondidos empresarialmente, com certeza é porque o problema está no nosso desalinhamento. Nós perdemos o nosso governo, nós perdemos a nossa identidade. Então, esse cristão está cercado de boas pessoas. E esse aqui é um ambiente. Aqui vocês edificam a nossa fé, vocês trazem referências técnicas de excelência. Quantas pessoas passaram por aqui trazendo resultados? Oportunidades e portas num cafezinho, num guardanapo ali que você serve uma pessoa, numa xícara de café que você recolhe depois que a pessoa bebeu. E é isso, tudo vem pelo servir. Corrigir com amor. As pessoas não gostam de ser corrigidas, mas a repreensão e principalmente a exortação é o caminho do amor e é o caminho da concordância. E isso tudo, quando nós estamos fazendo, jamais vai gerar cansaço, jamais vai gerar fadiga, porque isso está gerando movimento, isso não vai gerar peso em cada um de nós. Portanto, esses três nessa tríade da alta performance seria o quê? Princípios. Princípios que não são negociáveis e principalmente, como foi dito também, o Senhor Jesus foi o único que não falhou. Então nós podemos a todo instante estarmos em momentos, em situações que vamos descumprir os princípios, porque a gente é falho, nós vamos querer dar uma resposta imediata. E nesse cenário do propósito, né, a definição do propósito, e quando a gente não se perde, ela é fundamental. De uma maneira bem resumida, nós vivemos para o Senhor, mas tá, beleza, mas qual é o seu propósito? O meu propósito é o que me faz levantar todos os dias e sair de casa, porque esse é o primeiro ato. Quantas pessoas, quantos empresários misturam estar debaixo de uma palavra do Senhor e se mover para que essa palavra aconteça? E aí vem a murmuração, eu sirvo ao Senhor, eu sirvo na igreja, eu dou o dízimo, mas por que que as coisas não acontecem? Porque você não está se movimentando, você não está com a rede certa, você não está cercado dos melhores momentos, a sua zona de graça ainda não está ativada. E o potencial é isso, a fé sem habilidade, a fé sem obra é morta, mas a fé sem habilidade, sem o posicionamento, sem o preparo, sem as mentorias, sem estar cercado de pessoas que semeiam na sua vida, ela não vai acontecer. Vamos pensar em resultados e ferramentas práticas de alta performance. Excelência técnica, inteligência emocional, capacidade de executar e, principalmente, presença espiritual. Quando você se assemelha à imagem e semelhança de Jesus, tudo muda. Porque não está chegando um empresário para apresentar uma proposta. Está chegando uma pessoa com princípio, com propósito, com postura e quando os seus olhos manifestam os olhos de Jesus, todas as portas vão se abrir. Essa é a verdadeira presença espiritual. E principalmente, nós somos recurso, nós não somos peso. Nós temos aqui serviço através de generosidade. Ela pode ser estratégica? Claro que pode ser, porque generosidade estratégica é diferente de interesse. Interesse, ele não tem outro motivador, mas uma generosidade estratégica, cara, que estou vendo uma pessoa ali, tem um papo legal, vamos ser generosos estrategicamente, e aí o Espírito Santo vai atuar. E nesse cenário, sustentar relacionamentos sem sermos oportunistas. Quantas vezes nós somos interesseiros sem ser interessantes? Isso é diferente, porque não é o ambiente que você vai querer, não é a porta que você vai forçar, que vai mudar a sua história. O que vai elevar o seu nível, o que vai mudar o seu pilar de negociação, é exatamente a forma como você se adapta, como você se integra ao ambiente, mas uma adaptação que faz inicialmente ser perceptível e clara a leitura do ambiente. Como que você lê o ambiente que você está? Quais são as pessoas onde você está? E aí agora, inevitavelmente, precisamos contar a história de pelo menos um herói da fé, que com uma habilidade estratégica, com uma visão de futuro, com um crescimento e principalmente, eu acho que
essa foi talvez a grande transformação de Deus na minha vida, quando o perdão entrou no meu coração como algo inegociável. Vamos falar de uma pessoa que foi amada quando era criança, que teve uma visão, e isso gerou desconfiança, gerou medo, foi perseguida, mas no final de tudo, o perdão foi realmente o que virou a chave tudo. Então agora a gente vai entender aqui a conexão da Bíblia, mercado com exemplos fortes que o público entende. José, o estrategista, antifrágil, não tem choro. As coisas aconteceram, mas ele continuou. Ele não se rendeu à circunstância, ele não desistiu na primeira dificuldade. O líder anticíclico, ele segue, ele vai seguir, ele viveu vários cenários e, principalmente, um homem de plataformas invisíveis. José não foi promovido, ele foi percebido em cada lugar que ele estava. Principalmente, percepção vai gerar o quê? Uma promoção, porque quando ele foi visto por todas as circunstâncias, ele tinha um brilho, e é o que a gente falou anteriormente, quando você revela através dos seus olhos que você não está sozinho, quando a sua fala ela traz exatamente a paz que excede todo o entendimento, quando a sua forma de discordar, ela não é por repreensão, ela é por exortação, e sempre quando você não desiste de servir. Essa integridade de José gerou o quê? A sustentação. Ele foi forte, resiliente e resistente, apesar de todo e qualquer ambiente. E a fidelidade ao pacto, à visão, gerou para ele a possibilidade de dominar territórios. Ele foi dominando cada um, ele fazia uma leitura de onde ele estava, ele servia as pessoas e mesmo naquela circunstância, ele já operava talvez até na cova que seus irmãos o jogaram, como quem já tinha uma visão de governo de palácio. E quantas oportunidades empresariais nós perdemos, porque a minha empresa é pequena, não é aqui que eu vou dar certo, mas o Senhor Jesus está fortalecendo os seus galhos. Então, cada oportunidade de negócio, de reunião, de treinamento, é uma oportunidade para a sua raiz ficar melhor, para o seu galho ficar mais forte, porque são nessas leituras de território que você está se preparando verdadeiramente para os frutos que ainda estarão por vir na sua vida. José, antifrágil, rejeição, rejeitado pelos seus irmãos, injustiça, fortaleceu na verdade o caráter dele. A prisão desenvolveu a paciência. Quantos de nós somos intempestivos, impacientes com resultados? Moisés, antes de escrever os 10 mandamentos, ele subiu para o monte e ficou 6 dias em pleno silêncio. Eu já desceria no primeiro dia, com o povo todo me esperando, eu ia falar, realmente aconteceu isso, vamos achar e vamos seguir. Mas não, José foi treinado. Todas as situações de humilhação, de privação de liberdade, de humilhação, ele transformou em mecanismos de edificação, se tornando essa pessoa antifrágil. E o esquecimento. Te magoou, aquela pessoa às vezes não fechou um negócio com você, esquece o que passou, vamos começar de novo. E nesse contexto de José, a gente entende que ele não interpretava somente os sonhos. José era um leitor de ambientes. José era um cara que sabia onde ele estava, mesmo privado das condições que outras pessoas tiraram dele. Ah, mas por que então que na prisão outras pessoas não fazem essa leitura e José fez? Porque ali estava cerceado de liberdade, ungido do Senhor. Então, independente do ambiente que você está, se você está desconfortável, se você está aprisionado, calma, você tem o que às vezes ninguém do ambiente tem, o Espírito Santo. É só você ficar em silêncio e ouvir a sua voz, realinhar o que você precisa. E nesse contexto, nós empresários cristãos precisamos entender que as crises que nós não pedimos são as ferramentas que Deus muitas vezes vai usar para entregar mesas que a gente jamais imaginou. Toda situação que passa, ela não é de tudo ruim. E ao invés de murmurar, ao invés de lamentar, vamos aprender com a dificuldade. José interpretava ambientes. Então, olha aqui, quantas ações ele fez antes de ser promovido? O sonho do copeiro, o sonho do padeiro, os humores da prisão e os sinais invisíveis da mudança de ciclo.
A hora que as pessoas foram saindo, ele foi permanecendo, ele no fundo já acreditava que um grande ciclo estaria para chegar, até ele ser promovido à melhor interpretação de sonhos, que foi o sonho de Faraó. E o que que falta muitas vezes para cada um de nós? Perceber a mudança antes que o números mostre. Por quê? Porque eu estou atento somente às métricas, eu estou atento somente aos números. Ah, mas eu posto um vídeo e esse vídeo tem 1 milhão de seguidores, de 1 milhão de visualizações. Eu postei esse, ele deu 15. Calma, não é sobre o número. Ou você acha que os bons empresários vão ter tempo de deixar like, de deixar um comentário, um foguinho, um foguetinho? Vale muito mais a forma que a sua mensagem sai da sua rede do que o número de pessoas que curtem a sua rede. Por isso, produzir conteúdo, produzir material, produzir negócios de qualidade é a primeira e mais inabalável meta de um bom empresário. Enxergar as tendências que ninguém viu. Senhor, me dá sabedoria, me dá o discernimento para enxergar o que falta nesse mundo. Ah, existe esse produto. Tá, mas o que mais que esse produto pode virar? O que que ninguém pensou? E é sobre isso, porque a cópia tem prazo de validade, mas a criação, com a instrução do Senhor, ela é eterna. E quantas vezes repetimos ciclos porque seguimos e insistimos em copiar comportamentos. E nesse cenário, interpretar pessoas, interpretar intenções, José era intérprete de cenários, não apenas de sonhos. E essa governança anticíclica mostra o quê? Que o primeiro plano econômico que ele estruturou a partir da visão, ele não espantou com a prosperidade. Então, muitas vezes, um bom resultado financeiro já dá para a gente aquela aliviada. E quantas pessoas, ao receber a sua primeira prosperidade, abaixam e esquecem de agradecer e de continuar com o Senhor? Porque toda circunstância é momentânea. E a virada de chave, a transformação de cenário vai acontecer. Você está vivendo um período difícil, está escrito que você vai viver um período melhor. Mas se você estiver no seu melhor momento, é a hora de você dedicar a sua maior energia, porque dias difíceis, como vários heróis da fé viveram, estará por seguir. E nesse contexto, José, o ministro da Economia, ô Bruno, acho que não foi ligado aqui o tempo. E aí, nesse cenário, ele leu orçamentos, estratégia, armazenamento, logística, política internacional, ou seja, biblicamente, o cenário que já... 5. Beleza. Nesse cenário, o que a gente quer fechar passando essa instrução? Que network não é pedir favor. Network é fazer aquilo que Deus está te preparando. A chave de José para cada um de nós é que o sonho vai nos iniciar, a administração vai nos estabelecer, interpretar o cenário vai nos promover, e essa fidelidade ao Senhor vai ser o que nos manterá. Quero deixar uma última conclusão sobre a importância das sementes que nós vamos jogar no mundo. Quantas sementes estão frutificando? 30, 60, mas é a frutificação de 100. Nesse contexto, o princípio bíblico, que está em Gênesis, que vai falar que essas decisões, quando honram a verdade, resistem a atalhos, têm disciplina, propósito e um coração alinhado com o Senhor, ela vai gerar um equilíbrio prático para nós fazermos grandes escolhas. Não agir por impulso, buscarmos pessoas sábias para nos orientar, termos sobriedade e, antes de tudo, orar e nos alinharmos com o céu, porque quem é leal e verdadeiro estará levando a sua semente para a melhor frutificação. O empresário cristão não é alguém que está tentando sobreviver no mercado, é alguém chamado para liderar, frutificar, governar e influenciar ambientes inteiros. Nós não saímos sem um propósito. Nós vamos entrar a partir de agora em ambientes levando a luz e, principalmente, vigilantes, porque o maior desafio é o governo próprio das emoções, do alinhamento espiritual, a blindagem das armas de Satanás contra as nossas maiores forças. E aqui, quando nós optamos por permanecer em Deus,
o céu vai permanecer investindo em nós. Os recursos do mundo podem acabar, a sua conta pode esgotar, mas lá do céu, tudo que você planta alinhado com ele vai frutificar, além da lógica, além da médica, além do mercado. É o que a gente fala, a planilha não deu, mas a planilha do Senhor, ela nunca tem um último gráfico. Ali no saldo tem muita prosperidade. E eu quero finalizar mostrando a vocês a minha maior riqueza, que é a Letícia, que é uma mulher de Deus, e depois de 4 anos juntos, ela orando, e eu, na minha religião anterior, se é que eu posso falar isso, ela não desistiu. E simplesmente pela oração, hoje a nossa casa serve ao Senhor. A nossa casa está edificada sobre a rocha. Aqui são as minhas redes, o Instagram, e eu vou pedir que seja entregue na mão de cada um de vocês o uso que o Fernando me permitiu aqui falar, que Deus me deu uma visão de um projeto para o trânsito. Tudo bem, com inteligência artificial foi, mas um dia o Espírito Santo falou no meu ouvido, e o meu projeto? Por que você não faz esse aí igual ao meu? E aí surgiu. O que eu falei? Que a gente precisa antecipar o que não tem no mercado. E aí o Espírito Santo, como eu estava trabalhando para o Senhor, falou, você lê seu devocional? Sim. Mas é todo dia que você abre aquele papel, aquela folha, que aquela palavra está alinhada para você? Não. Então, pronto, acabei de te contar que não existe um devocional feito para você, existe um devocional feito para todos. Então, vocês vão receber esse produto, que ele é um produto do ministério. Em nenhum momento a minha casa vai ganhar R$1 ou vai precisar deixar de ter alguma coisa, porque essa é uma plataforma para consolidar e principalmente para converter pessoas. Então, nesse cenário, mesmo que você ache que esteja servindo na igreja, esteja pagando o dízimo, peça ao Senhor a visão da excepcionalidade, para que você também use a sabedoria e os seus dons, às vezes como eu, só xeroque, o que te dá dinheiro, para realmente pescar pessoas. Fiquem com Deus e muito obrigado pela oportunidade. Chamados a cultivar, chamados a avançar.